Boa tarde a todos meus queridos alunos da Escola Massaranduba 1, sétimo ano A, B e C. Meu nome, como a maioria me conhece, é João Filho, sou professor de História. E junto nós vamos navegar nas asas da nossa imaginação, da criatividade, estudando esse conteúdo por todo o perdurar desse ano, utilizando as redes sociais e as plataformas que estão ao nosso alcance. É muita alegria que eu falo com vocês. Desejo paz, amor e saúde a todos, principalmente a saúde nesse momento conturbado que nós vivenciamos, né? Que Deus possa proporcionar saúde para todas as famílias que estão me assistindo e aquelas também que não estão. Tá certo? Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E os distantes também, tá certo? Hoje nós vamos falar de astecas, nosso primeiro conteúdo que está na página 6, 7, 8 e 9, tá certo? Os astecas, uma sociedade politeístas. Por que eu começo com a religião? Porque vai fundamentar praticamente toda a nossa discurso, né? Nossa discussão aqui. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Nós estudamos no sexto ano, né, que existe religiões politeístas e religiões monoteístas. Religiões politeístas são aquelas pessoas que acreditam na existência de vários deuses. Eles acreditam que existem várias entidades, tá certo? Onde eles devem idolatrar. Os egípcios eram politeístas. As civilizações que se estabeleceram na Mesopotâmia eram politeístas. Os fenícios também existia essa questão do politeísmo. Então, várias civilizações do mundo antigo eram politeístas. Os hebreus contribuíram para o mundo ocidental, principalmente, com o monoteísmo, que é a crença em apenas um Deus, na existência de apenas um Deus, tá certo? Os astecas e os maias, eles eram politeístas, cada um com sua particularidade, tá ok? Os astecas, eles veneravam vários deuses e eles faziam sacrifícios a esses deuses. Não sacrifícios como os hebreus faziam, utilizando animais, mais como cordeiros e etc. Mas sacrifícios humanos mesmo, né? Matando os seus prisioneiros de guerra e oferecendo os seus corações, os corações desses guerreiros mortos, aos seus deuses. Porque eles acreditavam que um Deus teve que morrer para constituir, para fazer o que hoje é o planeta Terra. Então esse Deus morreu e através do seu sangue foi constituído o nosso planeta. Então eles acreditavam que para o ciclo da vida se perpetuar, continuar, era necessário que o sangue fosse derramado periodicamente em sinal de amor e oferenda a esses deuses. Então os astecas tinham essa cultura, tinham essa particularidade. O interessante também é que eles utilizavam de crianças para fazer esse processo, arrancando o coração das crianças, porque eles achavam que as crianças eram puras e assim os deuses recebiam de forma mais acolhedora, melhor esses corpos, essas almas, esses sangues, né, esse sangue das crianças. Tá certo? Principalmente quando as crianças nasciam com o lábiozinho cortado, porque eles diziam que o deus Lua, né, o deus da Lua, já tinha arrancado parte do seu lábio, então era necessário eles oferecer o resto do corpo a esses deuses. Tá certo? Tanto é que as grávidas bebiam sangue dessas crianças que desciam na escadaria, elas se alimentavam desse sangue para que os seus bebês não nascessem com o mesmo problema da época, que era considerado problema. Tá certo? Então, foi assim que se desenvolveu a sociedade dos astecas. Os astecas foram povos que a sua política era baseada na teocracia, né? O que é a teocracia? É quando o governo não se desassocia, não existe uma separação com a religião. A figura do imperador, assim no caso dos astecas, lá nos maias não existiu imperador. A política administrativa era formada por meio das cidades-estados, que já eu vou explicar. Mas o imperador asteca, ele era considerado a figura divina, representante de Deus, manifestação de Deus na Terra. Tá certo? Então a sociedade era uma sociedade teocrática.
os astecas saíram da região de Aztlán, daí o seu nome astecas, eles não se chamavam de astecas, tá certo? Então eles saíram do norte da América e se estabeleceram na Mesoamérica. Repita comigo, Mesoamérica, no centro, onde hoje é a cidade do México. E fundaram em 1325 a cidade de Tenochtitlan, tá certo? Fundaram essa cidade que no século XV absorveu mais de 100 mil habitantes, mais até do que Londres no mesmo ano, no mesmo século, no mesmo período. Tá certo? Uma cidade com contingente populacional gigantesca e com uma particularidade cultural, né, que dispensa comentários, tá certo? Então, se estabeleceram nessa região, tinham uma cultura de nominar outros povos, e esses prisioneiros de guerra, eles faziam sacrifícios, como eu mencionei para vocês, e os povos conquistados deveriam pagar impostos altíssimos e sustentar, do ponto de vista financeiros, essa sociedade asteca. Eles se estabeleceram em cima de um lago, chamado de Texcoco, tá certo? Na cultura e na mitologia dos astecas, ele dizia que os deuses orientavam os guerreiros, quando eles visualizassem uma águia em cima do cacto comendo uma cobra, era ali que eles tinham que estabelecer moradia. E quando eles encontraram, de acordo com a lenda, com a mitologia, essa águia comendo essa cobra, eles viram que era ali o local propício para eles estabelecerem a cidade de Tenochtitlan, tá certo? E lá, qualquer semelhança à bandeira do México, que é uma águia comendo uma cobra, não é coincidência, viu, gente? É fundamentada nessa história mitológica, tá certo? Então, os astecas se estabeleceram nessa região, em cima de um lago, e lá eles cultivavam. Tinha uma área de cultivo, numa espécie de lacustre, onde eles cultivavam em cima como uma espécie de pântano mesmo, tá certo? Arrodeado de águas. Tanto é que hoje a cidade do México tem locais de inundação, A gente percebe isso até os dias atuais. É justamente nesse processo que ocorreu tudo, tá certo? Segundo a civilização asteca. Outra particularidade que eu devo falar, falei sobre a teocracia, Falei sobre a questão, foi de Hernán Cortés, que foi um espanhol que dizimou, que foi um líder, uma espécie de líder dos espanhóis que fizeram expedição e dizimaram a população asteca, tá certo? Nós sabemos que Hernán Cortés foi um dos líderes que ajudou a implantar o domínio espanhol na América Espanhola, onde o domínio dos espanhóis na América Espanhola. Em 1519, iniciou um conflito que durou 2 anos. Esse conflito que durou 2 anos, vários historiadores comentam sobre isso. Existem 3 aspectos, eu costumo falar 2 principais, que fala sobre essa dizimação da civilização asteca. O primeiro foi o poderio militar dos espanhóis em relação ao poderio militar dos astecas. Apesar de serem povos guerreiros, os espanhóis estavam muito à frente na questão de armamento e na questão de contingente militar, de pessoas também. Hernán Cortés levou 450 militares para abater os astecas. Mesmo assim, durou 2 anos. Mas um principal fator que chama a nossa atenção foi que a doença que os espanhóis trouxeram, principalmente a varíola, que foi um dos componentes que realmente dizimaram a população asteca, A doença. Até então, os astecas, os povos nativos, não existia esse tipo de doença que assolava a sociedade, que assolava esse grupo social. Aconteceu isso também aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram para, de certa forma, explorar o nosso território, que existiam os povos indígenas, os povos nativos, que foram acometidos de diversas doenças trazidas pelos europeus. Também ocorreu com os espanhóis na América Espanhola. Então tem algumas particularidades em relação à América Lusitana e à América Espanhola no ponto de vista de exploração, porque a colonização
tanto dos portugueses como dos espanhóis, esse processo foi de exploração, exploratório. Eles não vieram para povoar, depois eles povoaram, mas o principal intuito era a exploração, tá certo? Então os astecas tinham várias particularidades. Quando a gente vê nos filmes aqueles guerreiros arrancando os corações, né, dos seus opositores, dos seus inimigos, e comendo e oferecendo aos deuses, né, tem uma certa semelhança à sociedade asteca. Que coisa cruel, né, minha gente? Que coisa que dá para a gente ficar refletindo, né? Principalmente as crianças, que eles adoravam matar crianças. Existe até né, uma questão que quanto mais a criança gritava e chorava lá no local de sacrifício, mais os deuses se alegravam no ponto de vista dos astecas. Mais os deuses gostavam e abençoavam mais a colheita e abençoavam mais a engrenagem da vida, o processo, a sociedade asteca. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aí nos comentários, que nós estamos aqui para ajudar a todos nesse processo de ensino-aprendizado, tá certo? Lá na página 8 tem uma atividadezinha da alternativa A, B e C, que é bom você responder. E aí nós passamos para a civilização maia. Para encerrar, porque o vídeo não pode ficar longo, os maias tinham uma diferença no ponto de vista administrativo dos astecas, porque os maias se estabeleceram por meio de cidades-estados. Cidades-estado vocês estudaram lá no 6º ano, né, com os atenienses, os espartanos na Grécia, que eram fundamentadas em cidades-estados. Cidades-estados, cidades independentes, cada uma formulava suas próprias leis, né? Formulava seus próprios direitos, os seus deveres, no caso se não tivesse direito, mas seus deveres. Existia uma independência política administrativa de cada cidade-estado. Não existia um imperador, mas um governante que governava as cidades. No caso, cada cidade tinha um governador, tá certo? E esse governador também era considerado um representante de Deus, também era uma sociedade teocrática. Não era unificada, mas era teocrática, tá certo? Então, esse líder religioso, esse governador, o governante máximo de cada cidade, era chamado de eunuco, né? Ele era um líder religioso que comandava politicamente, juridicamente essa sociedade. Cada cidade-estado tinha um governante, tá certo? A sociedade dos maias também era baseada na agricultura, no plantio do milho principalmente. Então, o maior produto alimentício dos maias era o milho. E eles se destacaram no ponto de vista arquitetônico, de construção de pirâmides, de centros religiosos, né? Uma sociedade também politeísta, que acreditava em vários deuses. No início eles eram caçadores, coletores, mas depois desenvolveram e passaram por um processo de sedentarização, assim como lá na pré-história, e se estabeleceram no plantio e na colheita de milho, de pimenta, de feijão, tá certo? Eles estabeleceram-se na península de Yucatán e fundaram depois a cidade de Tikal, de Cupã, tá certo? Várias cidades-estados, tá? Assim como os gregos, eles também fundaram cidades-estados, tá ok? Para o vídeo não ficar muito curto, eu vou ficar por aqui. Desejo a todos muita paz e um abraço. Se sintam realmente abraçados por esse professor que vos ama muito. Um grande abraço, meus amores.